Sou grato por sentir a presença de Deus. Amém? Deus está conosco. Somos muito gratos por vocês estarem aqui hoje. Logo antes de Jesus celebrar a comunhão no cenáculo e ir para o Getsêmani e para a cruz, conhecemos a entrada triunfal em Jerusalém e a purificação do templo. Esse foi o momento em que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, foi direto ao templo e a Bíblia diz que ele limpou o templo. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo, derrubou a mesa dos cambistas e disse estas palavras poderosas: minha casa será chamada, você se lembra? Casa de oração. A purificação do templo foi a vinda de Jesus para remover e restaurar. Ele estava removendo os adereços dos homens e restaurando a única coisa que abre o céu. E isso é muito importante porque os homens tiraram a oração da casa de Deus e colocaram mesas para comprar e vender e ganhar dinheiro. Ao remover a oração, eles passaram a depender do que o dinheiro pode comprar em vez do que Deus pode fazer. Deixe-me dizer isso novamente porque parece ser o que a igreja está enfrentando hoje. Ao remover a reunião de oração, ao remover as pessoas que oram e dependem da engenhosidade e da criatividade do homem, você passa a depender dos cambistas e das mesas em vez da oração. Agora, a purificação do templo ocorreu no final da vida de Jesus nos evangelhos sinóticos. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, esses são chamados de evangelhos sinóticos. Parecem coincidir, Lucas 19, Marcos 11 e Mateus 21 são a purificação do templo. Agora, isso é algo significativo que passa despercebido e é isso que quero que você entenda. A purificação do templo ocorre no Evangelho de João, não no final de seu ministério como nos outros três, mas no início de seu ministério, onde Lucas 19, Marcos 11, Mateus 21, tudo isso é um prelúdio para o cenáculo e a comunhão, para a cruz e o julgamento de Jesus. Mas o capítulo 2 de João dá início ao ministério de Jesus, então ele vai ao templo e o purifica. Agora, pessoal, esta é a parte que eu preciso que vocês vejam. Há duas purificações do templo com 3 anos de diferença, porque essa foi a extensão e a duração do ministério de Jesus. A pergunta é a seguinte: por que você tem a purificação do templo no início do ministério de Jesus e no final do ministério de Jesus, certo? Aqui vai minha resposta de Nova York. Aqui está porque o lixo sempre tenta voltar ao templo por causa do pecado e do lixo. Demorou 3 anos para que, depois que você os expulsou da primeira vez, eles aparecessem novamente. Agora, pessoal, as coisas que Jesus expulsou de alguma forma voltaram 3 anos depois e se estabeleceram novamente. Isso é preocupante. Vocês que são cristãos neste lugar são o templo do Espírito Santo. Agora, amigos, estou lhes dizendo que não é diferente para esse templo, que o lixo está sempre tentando voltar e viver dentro de sua alma. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19, não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo que está em vós, o qual recebestes de Deus e que não sois de vós mesmos? Vocês foram comprados por um preço. O que significa que assim como o templo que Jesus purificou, este templo, este corpo, esta alma aqui, estou lhe dizendo que as coisas que Deus, por meio de seu poder, expulsou, estão sempre tentando voltar a entrar. Eles estão sempre tentando voltar. O grande escritor puritano sobre o qual David Wilkerson me falou é um homem chamado William Grinnell, e ele disse o seguinte: quando Satanás parecer ter concedido a derrota, não presuma que a batalha acabou. A fuga dele deve fortalecer sua fé, mas não enfraquecer sua guarda.
Acredito que o arrependimento é a própria arma para lutar contra os cambistas que esperam e querem entrar e substituir o que Deus estabeleceu no coração e na alma de cada crente. Quando você nasce de novo, Deus faz um trabalho de renovação, expulsando e restaurando. Deus faz um trabalho de renovação, redecorando e jogando fora os móveis velhos. Jesus nos mostrou duas purificações do templo. E creio que devo dizer o seguinte: para mim, pessoalmente, acredito que meu templo precisa ser limpo todos os dias. E a limpeza do templo dessa minha alma, acredito, vem por meio do arrependimento. E hoje é um chamado ao arrependimento para a igreja e para o crente, para todo pastor, que retiraram a mensagem do púlpito e de seus sermões e esqueceram a palavra que traz liberdade. Quero desafiá-lo a rever isso e ver como isso é importante. Eu estava lendo isso. Pessoal, isso é o que está acontecendo hoje. Não percam isso. Está no livro de Patrick Morley, I Surrender. Quero que vejam isso na tela. Ele escreve essas palavras poderosas. Ele diz que o problema da igreja hoje está na concepção errônea de que podemos acrescentar Cristo à nossa vida, mas não subtrair o pecado. E isso é uma mudança de crença sem uma mudança de comportamento. É um reavivamento sem reforma e sem arrependimento. Pessoal, vocês estão vendo o poder dessa palavra? Se não houver arrependimento, tudo o que estamos fazendo como igreja é acrescentar Cristo a uma vida que precisa de reforma, uma vida que precisa ser reconstruída, uma vida... Pessoal, o objetivo do Evangelho não é acrescentar Jesus à nossa vida pecaminosa, mas sim acrescentar Jesus e dizer que Tu é o Senhor, que assume cada parte da minha vida e faz tudo o que precisa fazer. É um despertar para a igreja. Criamos essa igreja ilusória de que a liberdade vem da presença ou de um culto, ou de um seminário, ou de uma sessão. Pessoal, ouçam-me com atenção. A escravidão e o pecado são casados. Mas não é até que o arrependimento chegue e declare o divórcio entre esses dois e diga: não vou mais andar na escravidão, do que esse pecado começa a trazer para a minha vida. Veja, aqui, ouçam líderes. Quando vocês sacrificam a mensagem de arrependimento pela popularidade e para que as pessoas possam se sentar em seus lugares, vocês não estão longe de ter que comprometer as Escrituras e a verdade para mantê-las em seus lugares. Deixe-me dizer isso novamente, porque alguns de vocês não entenderam o que acabei de dizer aqui. Quando você sacrifica a mensagem de arrependimento em prol da popularidade de uma igreja ou apenas para que as pessoas se sentem nos assentos, você não estará longe de comprometer as Escrituras e a verdade para mantê-las nos assentos. Vejam, pessoal, ouçam-me. Eu vou dizer isso, ok, me mandem um e-mail, façam o que quiserem. Deixe-me apenas dizer isso, provavelmente sempre digo isso. Não me importo mais, então aqui vai. Sem arrependimento na igreja, quando ela está apenas adicionando e nunca subtraindo, aí vem. Líderes, ouçam. Cidade de Nova York, ouça. Sem arrependimento, a igreja começa a apoiar estilos de vida não bíblicos, porque pregamos sobre adicionar e nunca subtrair. Vou repetir porque alguns de vocês pensam: eu perdi porque queria muito pegar a Adelina. Vou repetir para você. Aqui vai. Sem arrependimento na igreja, então o pregador e a igreja têm de apoiar estilos de vida não bíblicos, porque você acabou de adicionar Jesus sem subtrair o pecado na igreja. Estou apenas lhe dizendo. No momento, ouça, no momento em que você é salvo, você não se convence de tudo. Mas prepare-se, pois ele está prestes a chegar. Veja, o arrependimento é literalmente declarar Jesus como Senhor em todas as áreas de nossa vida. É isso que é o arrependimento. Se você quer liberdade, não pode deixar isso de fora. Muitos têm visto o estilo de vida
360 em sua vida cristã, em vez de 180. E o que quero dizer com isso é o seguinte: quando digo 180, significa que você estava indo em uma direção e a mudança veio, foi tão profunda, por meio da convicção de um sermão da verdade, foi tão profunda que agora você está indo em uma direção diferente. É isso que significa 180. Você está indo nessa direção, convicção, verdade. Algo acontece e você pensa, esta é a direção certa. Quando digo 360, isso significa que algo fez com que você parasse de fazer algo que pode ser prejudicial ou pecaminoso, apenas para voltar a se envolver repetidamente. É por isso que a palavra arrependimento é uma palavra tão ausente. Você entende que o arrependimento foi o primeiro sermão de Jesus e o último sermão de Jesus. Ouça Mateus 4,17. A Bíblia diz que quando Jesus inicia seu ministério, a partir daquele momento Jesus começa a pregar. Qual é a sua primeira palavra? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E você entende que a última coisa que Jesus disse no último sermão que ele pregou não foi encontrada nos evangelhos? Encontra-se no livro de Apocalipse. E o último sermão que ele prega é para a igreja de Laodiceia. Ouça as últimas palavras que Jesus diz à igreja de Laodiceia. Ele diz, repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Portanto, ele diz à igreja, sejam zelosos e o quê? Isso é o que ele diz à igreja, mesmo no final. Lembrei-me, estava pensando, quando penso nessas palavras, pense nisso por um momento. Jesus diz, arrependa-se no início. Ele diz, arrependa-se no final. Pensei em Leonard Ravenhill, que foi um homem que afetou minha vida, que orou por avivamento e que foi um pai espiritual antes de Deus levá-lo para casa há muitos anos. E ele disse o seguinte, se Jesus tivesse pregado as mesmas mensagens que os ministros pregam hoje, ele nunca teria sido crucificado. Alguns estão entendendo isso agora. Digo novamente, se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que está sendo pregada hoje, ele nunca teria sido crucificado. O arrependimento é importante. Temos de entender a diferença entre arrependimento e remorso, sentir-se mal e ver a mudança. Essas são as duas coisas, porque o arrependimento traz mudanças. Eu estava lendo há vários anos. Quantos se lembram dos domingos quando se costumava voltar da igreja e ler os quadrinhos? Lembra disso? Nos jornais, você costumava ler os quadrinhos. Aos sábados, desenhos animados e aos domingos, os quadrinhos. E foi no famoso quadrinhos Peanuts que Lucy e Charlie Brown estavam praticando futebol. Para aqueles que conhecem, Lucy segura a bola de futebol e toda vez que Charlie Brown vem chutá-la, o que ela faz? Ela tira a bola de futebol e ele sai voando todas as vezes. Começava com Lucy segurando a bola, mas Charlie Brown finalmente percebeu e disse, não vou fazer isso de jeito nenhum. Lucy implora, mas Charlie Brown disse, toda vez que eu tento chutar a bola, você atira e eu caio de costas. Lucy disse, Charlie Brown, eu fui terrível com você durante os anos levantando a bola. Fiz brincadeiras cruéis, mas percebi meu erro de comportamento. Eu vi o olhar de dor em seus olhos e o enganei. Eu estava errado, muito errado. Não vai dar outra chance a uma pobre garota penitente? Charlie Brown ficou muito comovido com a demonstração de pesar dela e respondeu, é claro que vou lhe dar outra chance. Ele deu um passo para trás, ela segurou a bola e no último momento, o que você acha que Lucy fez? Ela pegou a bola e foi isso, caiu. E foi isso que Lucy disse, suas últimas palavras. Ela diz que reconhecer suas falhas e realmente mudar seus hábitos são duas coisas diferentes. Reconhecer suas falhas e mudar seu comportamento. Lucy entendeu. Charlie não. O grande escritor cristão Eugene Peterson disse isso da seguinte forma. Ele disse que o arrependimento não é uma emoção, não é sentir pena de seus pecados, é uma decisão, é decidir que você está errado e supor que pode administrar sua própria vida e ser seu próprio Deus. É tanto o sentimento quanto a mudança. Uma garotinha disse isso da melhor maneira. Ela disse que a melhor definição de arrependimento é esta, é estar arrependido o suficiente para desistir. É isso mesmo. É a emoção que diz, não posso mais continuar com isso. Afeta seu coração e você diz, não quero continuar mais com isso. Todos nós já sentimos isso.
E então o arrependimento é o passo que muda isso. Quando eu era um jovem pastor, e éramos uma igreja pequena, com um ministério de alimentos, um amigo querido me enviou uma mensagem há poucos meses. Aposentado do ministério, lembro-me de um dos telefonemas mais difíceis que tive de fazer. Um telefonema humilhante para um pastor que nos deu dinheiro como igreja para nos ajudar com o nosso ministério de alimentos. Estávamos alimentando talvez 2.000 pessoas por mês na cidade de Detroit. E como era uma igreja em dificuldades no início, lembro-me de que enfrentamos a dificuldade de... As contas de energia elétrica e de aquecimento e todas essas coisas começaram a aumentar. Lembro-me de pegarmos o dinheiro que foi dado para o Ministério de Alimentos e usá-lo para pagar a conta de luz e aquecimento. Eu pensei, bem, você não pode ter uma cozinha de alimentos se não tiver as luzes e o aquecimento. Então eu disse, vamos fazer isso. Mas não foi para isso que o dinheiro foi dado. Ele foi destinado a alimentos e a alimentar os pobres nas ruas de Detroit. Lembro-me de ter ido ao Senhor em oração um dia, pedindo provisão e pedindo a Deus que provesse. E o Senhor falou comigo e disse, você pegou dinheiro e o usou para algo que não deveria fazer. E disse, ligue para aquele pastor e se arrependa. Veja, eu senti isso. Mas agora a questão entre o remorso e o arrependimento era se eu iria pegar o telefone e ser honesto. Veja, as pessoas acham que só porque você se sente mal, a mudança está chegando. Mas eu sabia que precisava pegar o telefone e ser honesto com esse pastor. E eu me lembro, pessoal, estou apenas lhes dizendo, eu me lembro de pegar o telefone e ligar para esse pastor, e não foi uma ligação fácil. E posso dizer que, para seu crédito, ele também não me deixou escapar. Eu só queria que ele dissesse, eu te amo, vá em frente, o que pudermos fazer, enviaremos outro cheque. E esse homem, e sou grato até hoje porque senti isso em minha alma. E disse, Tim, você precisa aprender agora que se alguém lhe der dinheiro para isso, você não pode usá-lo. Isso é mentir, é trapacear. E pessoal, isso foi doloroso. Mas a mensagem foi transmitida e eu disse que se fosse dito para isso e as pessoas me ouvissem, essa seria a diferença. Senti Deus falar comigo em oração. Esse é o remorso. Mas para me arrepender, eu precisava mudar o que estava fazendo. A palavra arrependimento, na verdade, significa mudar de ideia. É quando você se arrepende, muda de ideia e percebe que a ideia de Deus é melhor do que a minha. É você dizendo, Deus, tu está me dizendo que eu não deveria ter usado essas finanças dessa forma. Sua mente é melhor do que a minha. E é o Espírito Santo dizendo, ligue para eles, ligue para sua esposa ou resolva essa situação. Seja honesto com isso. Veja, o arrependimento é uma honestidade brutal com a alma. Não é esconder nada, é manter, é iluminar cada área escura de nossas vidas e dizer, Deus, eu quero, se você quiser fazer o que quiser nesta igreja, tudo o que quero dizer é o seguinte, não haverá nada escondido em mim. Pessoal, ouçam-me com atenção, ouçam-me. Você não pode orar por um reavivamento e um derramamento se não houver um arrependimento da alma. Deus tem de lidar com nossas almas. Veja, o arrependimento, entenda isso, muda nossa mente em relação a 4 coisas. Ouça-os, porque se o arrependimento é uma mudança, ele muda a nossa opinião sobre nós mesmos. Em nossa sociedade, ela lida com essa autoimportância inflada e percebe que eu não sou a estrela do ministério, mas sim Jesus. Não é o coral ou o cantor, é Jesus. Isso nos faz pensar que as músicas não são sobre você. Portanto, quando as pessoas dizem, não gostei dessa música, minha resposta é, bem, não estávamos cantando para você em primeiro lugar. Portanto, se você está aqui hoje e diz, não gosto dessa música, não se trata de você, não se trata de sua preferência, é ele que tem de dizer, não gosto dessa música, não é você que tem de dizer isso. Isso muda nossa mente sobre o pecado. Vemos o pecado sério, como Deus vê. Não é um vício ou uma disfunção, é um crime contra Deus,
Isso quebra nossa comunhão com Ele. Ao nos arrependermos, mudamos nossa mente sobre o Salvador. Vemos Jesus como nosso Salvador, o único caminho para o céu, a cura e a liberdade, e isso muda nossa mente sobre a salvação. Veja, não é algo que você ganha e merece, mas algo que é feito pela graça. Agora, quero lhe dizer por que isso é tão importante, porque o arrependimento hoje é vital na igreja, é vital em nossas vidas, isso é vital nesta igreja. Pessoal, quero que vocês anotem isso, pois é muito importante para a cultura em que vivemos. Ouçam, em um mundo sem absolutos morais, o arrependimento é muito importante. Vivemos em um mundo sem absolutos morais. Como assim, pastor Tim? Todo mundo tem sua verdade. Isso é o que nós roubamos. Quando não pregamos o arrependimento, não mudamos de ideia sobre nossa autoimportância. Você não pode se sentar, não pode servir a Deus. Pessoal, ouçam, a mensagem inteira vai me trazer problemas, então está tudo bem. Você não pode servir a Deus, está pronto para isso? Você não pode servir a Deus com sua própria verdade. Você não pode sentar aqui e dizer, bem, esta é a minha verdade. Não pode. A Bíblia diz o seguinte, 2 podem andar juntos se não estiverem de acordo. Você não pode dizer que eu ando com Jesus, porque isso não é uma questão. Aqui está, ouça, uma novidade. Jesus não tem que concordar com você. Mas é melhor você concordar com Jesus e com o que Ele o chamou para fazer. E Ele diz, preciso que você concorde consigo mesmo, com o Salvador, com o pecado e com a salvação. Veja, sem arrependimento, acrescentamos Jesus às nossas próprias crenças pessoais. Você pode ter mudado sua opinião sobre Jesus, mas não mudou sua opinião sobre o pecado, sobre a salvação, ou talvez sobre qualquer outra coisa. O arrependimento é a honestidade definitiva. É como se quando você recebe o perdão dos pecados, isso fosse muito importante. Esse é um versículo fundamental. Aí vem ele, pessoal. Quando você é perdoado, aqui vem, você também é purificado. É isso que nos libera da adição. É a adição e a subtração. Aí vem. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo ou reto para fazer o quê? Ah, lá vem Ele. E para quê? Para nos purificar de toda injustiça. Pessoal, não se obtém o perdão sem a limpeza que precisa ser feita em nossa vida. Veja, queremos o perdão, mas não queremos a segunda parte dele. E aqui está o que é ótimo. Ele é fiel para perdoá-lo. E Ele é fiel para purificá-lo daquilo que acabou de ser perdoado. Amém. Gosto disso, pastor Tim. Vou lhe dizer uma coisa. Porque eu sei que isso vai deixar alguns de vocês irritados. Ouçam, mas não estou pregando para você. Sim, estou. A palavra confissão é uma palavra importante. Se confessarmos nossos pecados, confissão é quê? Significa dizer a mesma coisa. Isso é que significa. Essa confissão significa que você concorda com Deus. Como 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo. Veja, o que 1 João 1,9 está dizendo é que há perdão, mas também há purificação. Você foi perdoado. Agora é hora de Deus entrar e limpar. Veja, quando você se arrepende, está dizendo, não preciso apenas do perdão de Deus, mas também preciso da ajuda dele para ser livre. Essa é a parte da purificação. É isso que Deus faz dentro de nossas vidas. É você dizendo, Deus, eu concordo, vejo meu comportamento destrutivo, ele está afetando meu casamento, está afetando minha vida pessoal, isso está afetando minha mente, está se tornando tóxico em minha alma. Veja, Deus perdoa, mas também purifica. Essa é a parte do arrependimento. Lembro-me de que estava em meu escritório quando comecei no ministério e um garoto. Nossa igreja ficava bem perto dos projetos. Enquanto eu estava em meu escritório, a secretária que estava lá disse, ei, alguém está aqui para falar com você. Não sei quem ele é, mas é um jovem que veio dos projetos. Esse jovem entrou em meu escritório e disse, preciso me acertar com Deus. Então ele colocou uma arma carregada em minha mesa e disse, eu atirei em alguém ontem à noite. Então, antes de levá-lo ao Senhor, rapidamente tirei a arma do caminho, para que eu pudesse falar a verdade
queria ter certeza de que não havia barreiras no caminho do que eu iria dizer. E estou lhe dizendo rapidamente, tirei todas as balas da arma, pois ela estava carregada, e perguntei: essa é a arma com a qual você atirou em alguém na noite passada? Ele disse que sim. E eu perguntei: você sabe se ele foi ferido ou morto? Ele diz: não faço ideia. E eu me lembro de ter levado esse garoto ao Senhor ali mesmo. A arma estava bem ao lado da minha mesa enquanto o levávamos ao Senhor. E a próxima coisa que eu disse a ele foi: agora Deus o perdoou, mas ele precisa limpar sua alma. E eu disse para que pudéssemos fazer isso, e Deus visivelmente tocou esse jovem. Olhei para ele e disse: agora vamos levar a arma para a delegacia e você vai contar a ele o que fez na noite passada. Ele olhou para mim e disse: com certeza. Ele disse: vamos lá. E pessoal, eu observo porque quando é o verdadeiro perdão, então a limpeza é o que começa a vir em seguida. Ele não estava acrescentando Jesus, estava subtraindo o pecado que parecia vir. Veja, é por isso que arrependimento e remorso não são a mesma coisa. Essa é a questão. O remorso é menor, é tristeza, é um sentimento, é uma emoção, mas ainda é pegar a bola de futebol para o Charlie Brown. Mas o arrependimento é uma ação deliberada para dizer que levamos a arma para a delegacia de polícia. É dizer: quero o perdão, mas também quero uma limpeza em minha vida. Quero que Deus a purifique. A razão pela qual fizemos tantos 360 é porque fomos perdoados, mas nunca fomos purificados. Nunca tivemos a presença de Deus para nos purificar. Pessoal, deixem-me mostrar-lhes algo que me saltou aos olhos e quero que se preparem para ver isso, porque observei toda essa questão da diferença entre remorso e arrependimento nessa única frase em toda a Bíblia: pequei isso. E quero lhe mostrar, vou passar rapidamente por eles. 7 pessoas que disseram na Bíblia: eu pequei. Eu pequei. E você verá a diferença entre remorso e arrependimento. O primeiro é Faraó. Ouça, então o Faraó mandou Moisés e Arão dizerem: lá vem ele. Eu tenho o quê? Pecado, né? O Senhor é o justo e eu e meu povo somos os ímpios. E você pensaria, estamos em Êxodo 9, você pensaria: tudo bem, Faraó é bom. Faraó está prestes a se tornar um cristão. Veja o que acontece. E a Bíblia diz no versículo 34: mas quando Faraó viu que a chuva e a saraiva e os trovões haviam cessado, ele pecou 360. Ele pecou novamente e endureceu seu coração, ele e seus servos. Vocês sabem como eu chamo isso, pessoal? Prontos? Eu chamo isso de arrependimento cronometrado. Significa que você se arrepende até que os céus se clareiam. Até que você saiba que está fora de perigo, ou que acabou de ser inocentado no tribunal e sabe que não precisa pagar uma multa e que o caso foi encerrado, você vai e percebe que eles não vão me demitir. É quando percebemos que as nuvens estão sombrias e o céu está escuro, todos querem que Deus intervenha. Mas quando o céu fica limpo, é muito fácil voltar à velha maneira e à velha vida. E é um arrependimento que é cronometrado baseado no momento em que os céus clareiam. E há também Balaão. Dê uma olhada em Balaão, Números 22, 34. Balaão disse ao anjo do Senhor: eu pequei, porque eu não sabia que você estava no caminho contra mim. Agora, se isso lhe desagradar, eu voltarei atrás. Esse era um anjo que estava prestes a matar Balaão. E a vida de Balaão estava a um passo de perecer. Isso é arrependimento de morte. Isso está acontecendo como o quê? Qual é o relatório, doutor? O que dizem os exames de sangue? O que está acontecendo aqui? E de repente, ele é Balaão. E Balaão acaba sendo morto por todas as decisões ruins. Depois, você conhece esse, depois há Acã. Acã foi o homem que roubou ouro na batalha de Jericó. E a Bíblia diz que quando ele finalmente descobriu, se você se lembra da história, Josué disse: por que perdemos nossa próxima batalha? Deus diz que há pecado no acampamento. Alguém roubou algo que eu disse para não tocar. Todos os lucros provenientes de Jericó foram roubados por Acã, que os escondeu em sua tenda, e Deus revelou e expôs quem fez isso. Ele não confessou, ele foi exposto. E aqui está o que diz. Então Acã respondeu a Josué e disse: na verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e foi isso que fiz. Você sabe o que é isso? É o arrependimento exposto. Quando faço aconselhamento, sempre pergunto às pessoas que talvez tenham descoberto o pecado: elas o confessaram ou ele foi exposto?
Porque se foi exposto, então não sabemos se o coração deles está no lugar certo. Se eles confessaram e se arrependeram, então temos uma chance. E eu olhei para os maridos e para os jovens e disse isso, eu disse, você expôs? Ou se a sua esposa leu a fatura de seu cartão de Visa? Ou sua esposa viu uma mensagem de texto que chegou e de repente você se arrependeu por ela ter visto algo? Eu disse, vamos ser claros. Você ainda é suspeito neste momento, porque não sabemos. Alguns de vocês estão dizendo, não se aconselhe com o pastor Tim. Há também o Shimei. Para aqueles que não conhecem Shimei, trata-se de um homem que atirava pedras em Davi antes de ele se tornar rei. Então, quando Davi se tornou rei, Shimei entra na sala do trono do novo rei e se arrepende só para poder recuperar sua vida e sua antiga vida. 2 Samuel 19:20, porque o teu servo sabe que pequei. Portanto, eis que vim hoje, o primeiro de todos, a casa de José. Esse é um arrependimento de recompensa. Shimei não está falando com Davi, não está falando com Davi, o refugiado, mas com Davi, o rei. E basicamente o que ele está dizendo é, esquece o que aconteceu quando eu joguei pedras em você. Esse é o arrependimento de recompensa. Estou me arrependendo, mas por favor, não me machuque. Não se divorcie de mim. Não quero pagar pensão alimentícia. Não me demita. Preciso do seguro de saúde. É a admissão sem a mudança de mentalidade. Só não quero que você estrague o que eu tenho aqui. E Shimei acaba se rebelando e começa a andar em rebelião e acaba sendo morto. E o que mais me assusta é Saul. Falamos sobre ele durante a adoração ao apóstata. Saul disse que havia pecado ao profeta Samuel, mas ele disse, honra-me diante de todo o povo. Veja só, ele disse, pequei, mas por favor, honre-me perante os anciãos do meu povo e perante Israel e volte comigo para que eu adore o Senhor, o seu Deus. Você sabe o que chamo de arrependimento? Eu chamo isso de arrependimento, vamos seguir em frente. Eu chamo isso de arrependimento, não quero perder minha posição. Eu fiz isso, eu entendi. Podemos continuar de onde paramos? Bem, não sabemos se sua opinião mudou. Não sabemos se algo está acontecendo. Eu sou o rei, vamos rebobinar e continuar. É uma espécie de arrependimento envergonhado. Mas aqui estão as duas que se destacaram para mim. Pronto para esta igreja. Ouçam o quinto, o sexto e o sétimo. É Davi e o filho pródigo. Você verá a diferença. 2 Samuel 12:13. Davi disse a Natã, quando foi descoberto por ter pecado com Batseba, ele disse, eu pequei. Qual é a próxima frase? Contra o Senhor. Veja o filho pródigo. Eu partirei e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra você. Eles reconhecem que pecaram contra Deus, o Pai. Eles não estão se arrependendo para conseguir algo. Não estão se arrependendo porque não querem passar vergonha. Eles não estão se arrependendo para dizer, vamos seguir em frente. Eles estão se arrependendo. Seu arrependimento agora é perceber que foi diante de Deus que eu pequei. É Deus. É isso que Davi diz no Salmo 51:4. Contra ti e só contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Por que esses homens do número 1 ao 5 se tornaram 360 homens? É porque isso tem a ver com seus próprios benefícios. Mas isso nunca foi contra Deus. Estou afetando meu relacionamento com Deus. Quando você não percebe que está fazendo isso, você se prepara para o 360. É isso que Saul é. Saul é um homem 360. Pessoal, ouçam isto. Quando eu estava lendo a vida de Saul, Saul tentou matar, não perca isso. Saul tentou matar Davi 4 vezes. Ele tentou matar esse homem que é o rei de Israel, tentou matar Davi 4 vezes diferentes. Em 1 Samuel 18, ele arremessa uma lança contra a parede e Davi meio que lhe dá uma folga e diz, bem, talvez seja um dia ruim. Pessoal, eu não sei quanto a vocês, meu chefe joga uma lança em mim. Pessoal, estou apenas lhes dizendo, estou no site monster.com. Nesse ponto é um trabalho totalmente novo. Uma lança é tudo de que preciso. Não preciso que você lance uma segunda. 1 Samuel 19, Saul lança um segundo. Então Davi vai embora e Saul o procura. Em 1 Samuel 24, a Bíblia diz que Deus protegeu Davi. E quando Davi confrontou Saul à distância, a Bíblia diz que Saul chorou pelo que havia feito. E quando chegamos a 1 Samuel 26, 21, ele diz em 1 Samuel 26, 21, eu pequei Davi.
Pessoal, esta é a parte que me deixa intrigado. Na terceira vez que Saul está tentando matar Davi, ele está chorando. Na quarta vez que está tentando matar Davi, ele diz: piquei. Mas aqui está o que é surpreendente. Não perca isso, mas ele nunca muda. Ele nunca muda. Ele arremessa em 1 Samuel 18. Ele atira lanças em 1 Samuel 19. Ele contrata 3.000 homens para matar Davi em 1 Samuel 24. E depois, novamente, em 1 Samuel 26. Pessoal, na primeira vez que isso aconteceu, foi um pecado do qual ele deveria ter se arrependido. E aí vem, e tenho uma forte convicção disso. Ouçam, prestem atenção nisso. Mas o que Saul estava fazendo? Ele estava flertando com a inveja e o ciúme em seu coração, o que se transformaria em um assassinato. Pessoal, alguns de vocês estão flertando com pensamentos e coisas pecaminosas que não fazem ideia do cativeiro a que podem levá-los. Você está sentado aqui hoje, ouvindo isso, pensando consigo mesmo: bem, essa é uma igreja negativa, essa é uma igreja que está muito triste hoje, eu gostaria que eles voltassem a cantar. Esse cara é negativo, e além disso, ele cospe em todo mundo na primeira fila. Muito bem, é isso que quero que você entenda. Aqui está o que eu quero que você obtenha. Não é isso, pessoal, estamos tentando libertá-los hoje. Liberte-se hoje. E alguns de vocês, estou lhes dizendo, sacada, ouçam-me. Alguns de vocês estão flertando com a amargura, estão flertando com a pornografia e acham que têm controle sobre isso. Saul achava que tinha controle sobre o ciúme e a inveja, e de repente tinha algo em suas mãos. E isso se transformou em um espírito assassino. Você está flertando com algo. Você pode ser um líder cristão que está ouvindo online de todo o mundo e está flertando com algo ou alguém. E você pode estar aqui hoje, pode ser um empresário, pode trabalhar em Wall Street, e todos nós, você sabe que é casado e está flertando com alguma coisa. E estou lhe dizendo que é preciso haver um espírito arrependido que diga: Deus, não apenas me perdoe, mas Deus, quero que isso morra de uma vez por todas. Estou cansado de ouvir esse assunto repetidamente. Algo perigoso acontece quando os 360 homens são contínuos. E aí vem, pessoal, ouçam. Quando Deus está falando e toda vez que você continua a andar em 360, algo perigoso começa a acontecer e isso se chama coração duro. Você se torna insensível à voz do Espírito Santo. Saul diz as palavras certas, mas não há um estilo de vida que a sustente. Mateus 3:8 diz que você precisa produzir frutos que estejam de acordo com o arrependimento. Eu estava saindo de uma reunião de oração quando comecei no ministério. E havia imaginações e fantasias em minha mente das quais Deus estava me convencendo. Ouvi o Espírito Santo dizendo: deixe isso para lá, deixe isso para lá. Nada foi feito, apenas imaginações. Lembro-me de sair de uma reunião de oração e ao entrar em minha garagem em Detroit, ouvi a voz do Espírito Santo. Ele diz: você precisa matar essa coisa de uma vez por todas. Você está flertando com algo. Está flertando com pensamentos que podem se manifestar. É por isso que Davi diz: não perca isso, diz Davi. Quando Davi fala sobre a limpeza em seu coração e em sua vida, ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua vista, ó Deus. Você entende o que Davi está dizendo? Ele está dizendo: não quero que isso chegue até aqui. Quero que seja resolvido quando estiver aqui em cima. Pessoal, ouçam, isso é para alguns de vocês. Isso é para alguns de vocês. Isso está ficando tóxico. Está chegando a um ponto de ciúme, inveja. Há coisas que estão surgindo aqui e Deus diz: não apenas as palavras que eu digo. Veja, se você está sentado aqui hoje e está lutando e diz: bem, eu não sei por que eu continuo dizendo essas palavras assim, não sei por que continuo demonstrando raiva. Se a raiva está surgindo, é porque há raiva no coração. E o que ele estava dizendo era que quando você a visse no coração, eu queria que ela fosse purificada. Mas, em vez de lidar com isso desde o 1 Samuel 18, desde o primeiro arremesso de lança,
Agora você está envolvido nisso e as pessoas estão se machucando e há cadáveres por toda parte porque você não cuidou disso lá atrás. Pessoal, ouçam, eu entendo como isso é intenso, mas é muito importante porque a Bíblia diz que deve haver frutos de nosso arrependimento. Mateus 3 diz, em outra tradução, o seguinte: prove pela maneira como você vive que você se arrependeu de seus pecados e se voltou para Deus. Agora, pessoal, quero lhes dizer isso rapidamente e depois encerrar, porque quando vocês começarem a perceber, quando esses pensamentos parecerem surgir, o que vocês terão de enfrentar. Eu estava pensando na oração de Agostinho, um dos primeiros pais da igreja, que falou tão honestamente que nenhum de nós ousaria dizer, mas ouça sua oração verdadeira, porém trágica. Ele disse: Senhor, purifica-me, mas ainda não. Pense nisso, é verdade, é trágico e alguns de nós somos assim. Deus, torne-me puro, mas ainda não. Torne-me puro quando isso me envergonhar. Faça com que eu seja puro quando minha família estiver bagunçada, quando de repente meu casamento parecer estar em ruínas. Torne-me puro. Pessoal, estou lhes dizendo que antes mesmo de chegar às mãos e à boca, é preciso me tornar puro agora, Senhor Deus. É vir e trazer a pureza para mim agora. É isso que Deus quer fazer. Veja, o apóstolo Paulo diz que aqui estão os frutos do arrependimento. Deixe-me ler uma passagem rápida e quero apenas listar isso para vocês e depois vamos nos preparar para encerrar. Na verdade, o tecladista Mark pode vir. Ouça o que o apóstolo Paulo diz. O fruto de quê? O arrependimento é... Porque não se trata apenas de lágrimas, não se trata apenas de ir a um altar, não se trata apenas de ir à igreja, não se trata apenas de se sentir mal. É isso que tenho pedido a Deus para a minha própria vida. Ouça o que o apóstolo Paulo diz. Ele disse: porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento que leva à salvação. E não é para ser lamentado. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Agora, pessoal, aqui vem... Observe o fruto do arrependimento. Pois observem isso mesmo que vocês se entristeceram em Deus. Ele diz que exatamente aquilo que você estava pedindo, a purificação, ele diz que cuidado isso produziu em você. Com que clareza, com que indignação, com que temor, com que desejo veemente, com que zelo, com que reivindicação. Em todas essas coisas vocês provaram ser claros nisso. Você vê o fruto do arrependimento aqui em cima. Ele diz que não é pelo choro, nem mesmo pela confissão. Ele diz que quando um coração se arrepende, é isso que ele diz que haverá um cuidado, haverá uma limpeza de si mesmo. Haverá uma indignação, um temor ao Senhor começará a surgir. Um desejo veemente, um novo zelo e uma justificação começarão a surgir. Pessoal, vou lhes dizer rapidamente o que são todos eles. Ele disse com cuidado. Você sabe o que é isso? Ele diz que você começará a ficar longe de qualquer coisa que possa levá-lo de volta ao problema. Você não é cuidadoso quando mantém certas coisas no celular que deveriam ter sido excluídas? Bem, deixe-me continuar, porque sei que é apenas... Eu entendo. Há também, diz ele, uma limpeza de si mesmo. Isso significa que vocês vão consertar as coisas. É uma ligação telefônica. Pode ser uma restituição financeira, porque você ficou com dinheiro que não lhe pertencia. Certa vez um jovem entrou em meu escritório e, como era um apóstata, disse: entrei, queria dinheiro para drogas, então arrombei uma loja de conveniência e roubei um monte de coisas, mas quero me acertar com Deus. Eu disse: ótimo, vamos voltar para a loja e você vai devolver o dinheiro para a loja. Mais uma vez, não procure o pastor Tim se você quiser aconselhamento. Porque se o arrependimento for verdadeiro, haverá uma limpeza de si mesmo. Dizer: não quero que nada seja divulgado. Ele diz que indignação significa que há um sentimento de raiva. Há um novo sentimento que diz: isso é o que foi tirado de mim. Há um novo temor. Número 4, diz ele, há um temor renovado do Senhor. Até certo ponto não se trata apenas de um medo do Senhor, mas de um medo que teme o que poderia ter acontecido. Poderia ter perdido minha esposa, meus filhos, a confiança. Desejo veemente significa que é um anseio e um sentimento. Você começa a acrescentar esse desejo veemente, começa a acrescentar disciplinas piedosas que não estavam presentes antes para evitar isso. Que zelo.
Um fogo renovado pelo Senhor começa a surgir com uma nova devoção de consistência e termina com uma vindicação. Outra versão diz, a King James diz, que vingança é quase como se essa vingança viesse até você para infligir ao inimigo por roubar de você e dizer que isso não é, vou resgatar todos que puder. Quero encerrar com isso. Permita-me por um momento lembrar do meu passado quando eu estava crescendo. Acho que isso deixará as coisas mais claras. Foi algo que quebrou um 360 em minha vida e o transformou em um 180. E é bem humorado no início, mas eu sabia que Deus estava buscando algo. Nasci e fui criado na igreja. Literalmente, na igreja em que eu estava, meus pais frequentavam a igreja do outro lado da rua do Madison Square Garden. Ela não está mais lá. Minha mãe estava grávida de mim. Alguns de vocês nem sabem o que essa palavra significa durante a cantata de Natal. Quantos se lembram da palavra cantata? Não usamos mais essa palavra. Minha mãe estava grávida de mim durante o concerto de Natal. Eu literalmente quase nasci durante o concerto de Natal na igreja. Eu nasci e fui criado na igreja. Mas mais uma vez o inimigo simplesmente, essa não é a nossa proteção. Nossa proteção é o próprio Jesus, não é a igreja. Não é a igreja, não é a religião, não é uma denominação. Então, enquanto crescia, mesmo perto de alguns dos meus alunos do ensino fundamental e tudo mais, parece bobagem, mas sei que Deus estava lidando com algo. Eu tinha problemas para roubar quando eu estava crescendo. Ok, deixa-me terminar. Eu me lembro de ter sido pego uma vez. Meu pai me trouxe do departamento de polícia para casa. Houve uma época nos anos 60 e 70 em que você tinha dinheiro e troco e em circulação havia moedas de prata e moedas de prata de $0,5. E meu pai tinha uma grande coisa em sua cômoda e enquanto ele dormia, depois de trabalhar muitas vezes das 8 às 16 horas aqui na cidade de Nova York, eu entrava sorrateiramente e pegava um punhado de dinheiro e o colocava em meu bolso. Pessoal, eu não estava comprando drogas, estava comprando cartões de beisebol. Era o que eu estava fazendo. Não era nada disso. Lembro-me de ter saído, meu pai estava dormindo, e eu me lembro havia um grande maço de dinheiro, e minha mãe disse, o que é isso? E ela estava olhando para isso e disse, eu disse, bem, é dinheiro. Ela disse, onde você conseguiu isso? Eu disse, o Senhor providenciou. Ela diz, ele não forneceu moedas de prata de $0,5 e 10 centavos. Ele não lhe deu isso. E veja, isso foi o que ela me disse. Lembro-me disso até hoje. Mark, estou lhe dizendo, eu devia ter 11, 12 anos de idade. Lembro-me dela olhando para mim. Isso é que é uma bênção, ter uma mãe piedosa. Ela olhou para mim e disse, se você não me disser, vou perguntar ao Espírito Santo e ele vai me dizer. Isso levou menos de um segundo. Sou um ladrão, sou um ladrão. Nunca mais farei isso. Assim que ela disse, o Espírito Santo vai me dizer. Era isso, eu estava acabado. Tudo o que você tinha a dizer era que o Espírito Santo iria me dizer. Foi isso que me deixou arrasado naquele momento. Ela acordou meu pai, ele saiu, e foi isso que ele me disse, se eu pegar você roubando de novo, pessoal, entendam, isso foi há muito tempo, ele disse, vou queimar sua mão. Foi isso que ele me disse, e ele é cristão. O Espírito Santo me convenceu mais do que a queima da minha mão, porque eu simplesmente vou processá-lo e, portanto, não estou realmente preocupado com isso. Pessoal, provavelmente, não sei, meses, um ano depois, eu estava roubando de outros membros da família. Estava tirando dinheiro deles e fui pego novamente. E meu pai disse, onde você conseguiu esse dinheiro? E eu disse, eu o roubei. E foi isso que meu pai disse. Ele disse, espere aqui. Ele foi até nossa sala de ferramentas e voltou com um maçarico de propano. E ele o liga, bate na pedra para ligá-lo. E eu pensei, ele perdeu a cabeça. É sério? É isso aí, já era...
Nunca mais poderei virar uma página da Bíblia. A essa altura já acabou. A chama se apaga e de repente estou chorando, orando para que minhas lágrimas apaguem a chama naquele momento. Não sei o que fazer e de repente ele disse, eu lhe disse, mas Deus é um Deus de misericórdia. Eu disse, sim, Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia, aleluia, aleluia. Meu pai é um homem piedoso, ele não estava queimando minha mão, mas eis o que é loucura. Eu voltei novamente a roubar. Espírito Santo, fogo de propano, tudo. O que é isso? O que é isso? É o remorso. É o 360, foi remorso. Eu piquei. Mãe, não peça ao Espírito Santo. Eu piquei. Não queime minha mão. Eu que quero que você entenda, pois nunca cheguei a dizer pequei contra o Senhor. Sabe quando ocorreu? Isso aconteceu em um acampamento da igreja. É por isso que contamos a você com Stanley 212 para levar esses adolescentes ao acampamento. Inscreva-os e leve-os para lá. Eu estava em um acampamento e estava na livraria e loja de presentes de um acampamento de igreja. Se você já esteve lá, é sempre, não é nada. É como se eles tivessem cruzes que brilham no escuro e tudo mais. E havia uma coisa inteira de histórias em quadrinhos. Peguei uma revista em quadrinhos e era uma revista em quadrinhos do livro chamado O Grande e Tardio Planeta Terra, sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo. Pessoal, eu li essa história em quadrinhos e eu disse, não vou para o inferno. Eu disse, porque ele tinha lá Apocalipse 21:8 que diz, nenhum ladrão terá sua parte. E eu disse, eu sou um ladrão. Não foi o fogo que me fez confessar isso. Não foi o Espírito Santo. Foi uma revista em quadrinhos que me mostrou. Eu pequei contra Deus. Pessoal, estou lhes dizendo que fui até o conselheiro do acampamento e ele achava que eu estava fora de mim. Eu disse, preciso falar com você. Eu sou um ladrão. Ele olhou para mim e disse, você tem apenas 12 anos. Eu disse, sou um ladrão, roubei de todo mundo, não vou para o inferno, vou para o céu, preciso acertar isso agora, 12 anos de idade. Alguns de vocês dizem, isso é tão bonitinho. Não, eu não tinha ideia do que Deus estava me salvando, porque você está respondendo ao que o Espírito Santo diz. Porque quando você não responde, como eu disse, é aquela palavra assustadora de dureza de coração que continua e continua. Você sabe o que é um coração duro? É aquele que ignora, recusa e até mesmo não gosta das interrupções da convicção do Espírito Santo. Vou repetir. Você sabe o que é um coração duro? É aquele que ignora, recusa e não gosta quando a convicção do Espírito Santo começa a chegar e realmente você está pronto para isso e bagunça seu culto de domingo. Você disse, eu estava indo para me alegrar, eu queria me levantar e esse cara está bagunçando todo o meu domingo. Estamos guardando você para o que Deus quer fazer em sua vida. Por isso, pessoal, permitam-me dizer que ao se levantarem, porque quero que sintam que terminamos, fiquem de pé comigo. Preciso lhe dizer isso. No livro de Hebreus, ocorre um fenômeno que eu não havia notado até ontem. Estou lendo Hebreus e penso, isso é um fenômeno, nunca vi isso antes. E ele fala sobre essa palavra de um coração duro. E 4 vezes Deus adverte o cristão sobre um coração duro. 4 vezes em 2 capítulos. Nunca vi isso antes no Novo Testamento. E ouça, você está pronto para isso? Estou lendo isso, e é assim que o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Depois no versículo 13, mas encorajai-vos uns aos outros, enquanto ainda é chamado. O quê? Para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano. Tudo isso vem logo após o outro como um tiro de espingarda. Então, 2 versículos depois, hoje, se você ouvir a voz dele, o que ela diz? Não endureça seu coração. No capítulo seguinte, ele diz que marca um determinado dia, hoje. Ele diz que hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração.
Olhem para mim. A palavra-chave é hoje. Hoje é a palavra de Deus. Amanhã é a palavra de Satanás. O amanhã deixe-me repetir. Ouçam. Agora é a palavra de Deus. Hoje, agora mesmo. Hoje, essa é a palavra de Deus. Amanhã é a palavra do inimigo. Quero que você feche os olhos por um segundo. Quero ler algo para você. O grande pregador cristão Charles Spurgeon disse: se você estivesse doente, você mandaria chamar um médico amanhã? Se sua casa estivesse pegando fogo, você chamaria os bombeiros amanhã? Se você for assaltado na rua ou no caminho para casa, você gritaria: pare, ladrão, amanhã? Não, mas o homem é tolo nas coisas que dizem respeito à sua alma. E menos amor divino e infinito o ensinará em alguns dias. Ele continua se vangloriando do amanhã até que sua alma seja destruída por eles. E então ele diz o seguinte: o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. Vocês, vagaroso, puxem as pedras do pavimento e atirem-nas na cabeça do diabo. Ele está arruinando e enganando você. Ele está dizendo amanhã, amanhã, amanhã. E Spurgeon diz: infelizmente o amanhã nunca chega. Não está em nenhum calendário, só no almanaque dos tolos. Nunca é amanhã. Nós lidamos com isso hoje. Se você está sentado neste lugar, no anexo, no andar principal, na varanda, o Espírito Santo está dizendo: quero limpar isso, quero que isso seja purificado, quero que isso seja purificado, não é perdoado, eu quero que seja limpo. Que os 360 que você vem fazendo precisam parar hoje. Com a ajuda de Deus, vamos acreditar que o Espírito Santo fará isso agora mesmo, que Deus fará isso agora mesmo, que Deus virá agora mesmo e fará uma obra poderosa. Pessoal, ouçam, não esperem até que, não fiquem sentados enquanto sabem que Deus está falando com vocês. Olhem para mim, todos olhem para mim. Se você está ouvindo a voz dele agora, agradeça a Deus. Se você sente convicção neste momento, agradeça a Deus. Porque o Espírito Santo está falando com você. E porque Ele está, você sabe o que isso significa? Se você está aqui hoje e se sente condenado, sabe como isso se chama? Coração mole. Deus ainda está falando com você e está lhe resgatando. Ele está resgatando vocês. Ele está resgatando vocês. Este é um dia de liberdade. É um dia, pessoal. É um dia para ser libertado. Ele vai limpar os corações hoje. Ele vai limpar os corações hoje. E se você está aqui agora e diz: Pastor Tim, quero que isso acabe logo. Estou cansado de 360. Quero uma mudança completa. Varanda, andar principal, saiam de seu assento agora mesmo. Quero orar. Saiam de seu assento dizendo: chega de 360. Este será um dia de liberdade. Rapidamente. Vou esperar por vocês, porque acredito que Deus quer realizar uma obra de liberdade aqui. Deus o está chamando, dizendo: vamos resolver isso de uma vez por todas. Varanda, vamos esperar que você desça e crer que o Espírito Santo virá e fará uma obra poderosa neste lugar. E se alguns de vocês estiverem pensando: eu não quero ser, estou envergonhado, quem se importa? Nesta altura, vamos deixar este lugar em liberdade. Vamos deixar este lugar em liberdade. Varanda, esperaremos por você. Andar principal, vamos lá, rápido, entrem, venham até aqui. Deus vai realizar uma obra neste lugar. Quero acreditar que Deus virá. Há uma canção, ouça, há um salmo antigo chamado Salmo do Arrependimento. Quando Davi começou a pedir a Deus que criasse em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quantos se lembram desse salmo? Era Davi, depois que ele estava dizendo: não quero mais viver com isso em minha vida, chega! E há um caminho que estará conosco durante o fogo em nossos ossos. Seu nome é Donnie McClurkin. Ele cantava assim: Create in me a clean heart and purify me. Create in me a clean heart and why may word. Those aren't the right words. You have to get the right words. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart and purify me. Create in me a clean heart so I may
right there. A oração de Davi, dando-lhe uma guinada de 360. Alguns estão chateados consigo mesmos, achando que é sempre a mesma coisa. Estou olhando para todas essas preciosidades aqui e amigos, permitam-me dar-lhes alguma esperança hoje. Deixe-me lhe dar esperança hoje. A Bíblia é clara quando começa a nos lembrar que um homem justo cairá 7 vezes, mas se levantará novamente. Se levantará novamente. Mesmo em meio a fracassos, quero crer que o Espírito Santo vai se manifestar hoje. Talvez você nunca tenha usado essas palavras antes, mas hoje vamos usá-las. Vamos dizer: Deus, hoje me arrependo do meu pecado. Vamos lá, quero que você levante as mãos para Ele agora mesmo e diga: Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo dessas coisas. Peça a Ele agora mesmo. Vamos, apenas diga: Deus, perdoe-me e purifique-me agora mesmo. Você pediria a Ele? Vamos em voz alta, apenas diga: Deus, perdoe-me e purifique-me desse pecado que me mantém em cativeiro. Perdoe-me e purifique-me. Deus, sou grato por ouvir sua voz neste momento. Sou grato por estar ouvindo a voz do Espírito Santo neste momento. Ó Deus, precisamos de sua purificação agora mesmo sobre esta igreja. Preciso disso em minha própria vida, Deus. O inimigo parece tentar vir de muitas maneiras diferentes a partir do que vemos, de tudo o que aconteceu. Mas hoje oramos: Senhor Deus, limpe os corações neste altar hoje. Quebre os padrões, quebre as correntes, quebre as amarras. Ó Deus, que estão tentando destruir casamentos, que estão tentando destruir a vida dos jovens e seu futuro. Mas hoje é um dia de vitória nesta casa, ó Deus. É um dia de vitória, ó Deus. É um dia que diz: ó Deus, precisamos de um milagre aqui hoje. Então, Deus, eu oro para que Tu quebre as correntes, quebre as amarras e liberte. Hoje declaramos que pecamos contra o Senhor e somente contra o Senhor, ó Deus. Queremos que nosso relacionamento com o Senhor seja restaurado. Deus, venha e faça uma obra aqui neste altar. Venha e faça uma obra dentro de nossas vidas hoje, ó Deus. Pai, eu apenas oro para que essas pessoas preciosas que acabaram de dizer que isso tem acontecido repetidamente e que não haja mais 360, mas 180 hoje, Senhor Deus, 180 que dizem: Deus, você vai nos libertar. Você vai nos libertar hoje. Você vai fazer um milagre hoje dentro de nossos corações e vidas. Não estamos nos arrependendo porque queremos algo. Não estamos nos arrependendo porque estamos nos arrependendo porque queremos esse relacionamento com Deus acima de tudo. E estamos acreditando que esse milagre ocorrerá hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus hoje. Em nome de Jesus hoje. Pessoal, quero apenas dizer uma coisa, sou muito grato. Deixem-me dizer-lhes o que um coração arrependido faz. É uma honestidade brutal. Para você, estar nesse altar é simplesmente honesto. Você passou pelas pessoas, deixou os assentos, elas ficam pensando: o que será que está acontecendo com eles? Eu me pergunto o que está acontecendo com elas. Quem se importa? Deixe que eles se libertem hoje. Que a liberdade venha hoje, que o Espírito Santo. Só quero dizer que agradeço por ser honesto. Estou olhando para o corredor que desce. Estou olhando para todas essas pessoas e digo: ouça, estou com você. O que Ele está fazendo é limpar o templo novamente. Portanto, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está virando a mesa. Ele está entrando e dizendo: obrigado, vamos virar a mesa e começar a reconstruir o coração e a alma novamente. É isso que Ele está fazendo. Alguns móveis foram instalados em sua alma e Deus diz: não, isso voltou. Nós viramos isso. Quantos sabem do que estou falando? Nós viramos isso na primeira vez. Sabe o que amo nesta igreja? Posso lhe dizer o que eu adoro? Adoro sua honestidade. Adoro o fato de você levar Deus a sério. Lhes digo o que eu faço. Sei que temos que encerrar aqui porque está na hora. Adoro essa sessão aqui quando vemos todos aqueles que fazem parte do Ministério de Tradução, a linguagem de sinais. Adoro isso porque estou olhando para uma pessoa que respondeu ao chamado do altar e ela está dizendo o que estou dizendo em linguagem de sinais.
O que significa que ninguém vai perder nada do que o Espírito Santo quer dizer a ela. Mas eis o que é incrível: mesmo que eles sintam minha falta, enquanto eu os vejo assinar meu nome, não meu nome, mas minhas palavras. Vou lhe dizer o que é interessante para mim. Mesmo que eles não percebam, o Espírito Santo ainda desce e fala dentro de sua alma e coração. Pessoal, sei que essa é uma palavra pesada hoje. Mas pessoal, essa é a razão pela qual há tanta escravidão, pela qual as pessoas se sentam em um culto de adoração e ficam ansiosas para sair, para entrar no carro e para sair da igreja hoje, porque não há liberdade. Quando há liberdade, você diz: vamos cantar, adorar, fazer o que Deus quer. Mas quando não há liberdade, você quer sair, é isso. Ok, rápido, temos que chegar lá, porque todas essas pessoas começam a vir e de repente elas vão tentar. É isso que acontece quando não há liberdade. Você quer sair desse lugar porque sente o calor aumentando e você está indo embora. Mas quando Deus o liberta, estou lhe dizendo que algo começa a acontecer dentro de sua alma. Então vamos fazer o seguinte: aqueles que estão neste altar, ouçam com atenção agora. Eis o que vou pedir que façam todos os dias. Peçam a Deus para limpar o templo todos os dias. É isso que você vai orar. O que devo orar? Se você não sabe o que orar, vá para o Salmo 51. Faça a oração de arrependimento. Cria em mim um coração limpo e renova em mim um espírito reto. Não me afaste de sua presença. Veja o que está escrito e não retire de mim o seu Espírito Santo. Restaurai-me a alegria de vossa salvação e sustentai-me com a vontade. Pessoal, é isso. Volte ao versículo 10. Volte para trás, certo? Vamos lá. Levantemos as mãos e digamos isso comigo. Digam: crie em mim um coração puro, ó Deus. E renova em mim um espírito inabalável. Não me afaste de sua presença e não tire seu Espírito Santo de mim. Devolva-me a alegria de sua salvação e sustente-me com um espírito disposto. Aleluia, aleluia. Sabe o que diz? É isso que ele diz. As boas novas são: quando você orar, quero que veja o versículo 13. Ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores, acho que nunca disse isso no púlpito, se converterão a você. Quando as pessoas se arrependem, Deus vai, as pessoas começam a ser salvas. Quando as pessoas começam a andar em arrependimento, elas dizem: você é livre, eu quero isso. Não quero que as pessoas venham a uma igreja que esteja vivendo em cativeiro. Quero ser libertado neste lugar hoje. Portanto, quero deixar claro: se você está sentado aqui hoje e diz: Pastor Tim, eu nunca soube o que é ter esse relacionamento com Deus. Eu não sei nem mesmo o que é convicção. Mas você nunca experimentou o perdão de Deus e a purificação de Deus, que entra na alma, restaura e muda você de dentro para fora. Isso se chama nascer de novo e Ele pode mudar. Sabe o que está assistindo aqui hoje? Você está vendo as pessoas dizerem: Deus, eu quero andar em liberdade. E amigos, vocês sabem o que é isso? Eu tenho que crer no versículo 13, que você está sentado aqui assistindo online e está pensando: eu quero ser libertado hoje. Quero Cristo em minha vida, eu quero liberdade hoje. Se você nunca nasceu de novo, isso pode acontecer com você agora mesmo. Jesus pode entrar e mudar você de dentro para fora. Se você nunca fez uma oração para nascer de novo e dizer: Deus, venha, me perdoe e me purifique, isso pode acontecer agora mesmo. Como isso acontece? Simples como o ABC. A, admitir que sou um pecador. B, crer que Jesus veio e morreu por meus pecados. E C, confessando-o como Senhor. Elas tomarão conta de minha vida, não apenas aos domingos, mas todos os dias. E se você estiver aqui hoje e disser: Pastor Tim, eu nunca fiz essa oração, é importante, porque ninguém pode ver o reino dos céus a menos que tenha nascido de novo. Quando fizer a oração, você me incluiria? Não precisa ficar envergonhado se disser: ei, me inclua. Quero começar uma jornada com Deus hoje. Levante e mantenha sua mão o mais alto que puder. Varanda, andar principal, mantenham as mãos para cima. Peguei você, aí. Aqui, lá no fundo.
Lá, 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 lá. Varanda, quero ter certeza de que o verei lá atrás. Incrível, vamos lá. Digite online que estou tomando uma decisão. Ei, vamos orar isso e depois vamos encerrar com uma música. Vamos lá, digam isso comigo em voz alta. Querido Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Creio que na cruz Tu levou meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por eles. Você enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. O Senhor ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com o Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Vamos lá. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudante, a Bíblia é meu guia e o céu é o meu lar. Em nome de Jesus. E todos disseram amém e amém, aleluia.